Olá pessoal, tudo bem? O Brasil enfrenta seu pior momento na pandemia e neste momento o presidente Jair Bolsonaro troca o ministro da Saúde, né? É bom dizer que inicialmente, pensando em linhas gerais, trocar um especialista em logística, um general do Exército, por um médico é um ponto positivo, sem dúvida nenhuma, é uma melhora se a gente olha assim de maneira geral, né? Além do mais, o novo ministro da Saúde, pelo menos no discurso, ele parece mais alinhado às questões científicas, né? Ele já não é de hoje, é um defensor da vacina, né? O que é óbvio, mas hoje em dia nem tudo óbvio acontece de fato, né? Usou seus primeiros discursos para pregar que a população use máscaras e tal, mas, e aí a gente, né, saindo desse ponto positivo aí, tem uma questão de que ele logo nos primeiros discursos diz que quem manda é o presidente da República, que a política é de governo, a política não é do ministro da Saúde. Então assim, na verdade, tanto faz qual é o ministro, não importa qual é o nome, se é o presidente quem decide, pouco importa se ele é médico ou se ele é um general do Exército, por exemplo, né? Isso traz uma grande preocupação, porque, obviamente, as medidas colocadas pelo presidente não são as melhores para o combate à pandemia, e o mundo inteiro sabe disso, todos os organismos internacionais, os especialistas, todo mundo que é ouvido diz que o presidente não trabalha na linha correta na busca por uma solução para a questão da pandemia. O fato é que essa mudança era uma mudança que a sociedade cobrava e que também o Congresso cobrava, né? E dentro do Congresso, especialmente os políticos do Centrão, que não queriam ficar aliados ao governo, que é hoje considerado um governo em dificuldades na questão do combate à pandemia, né? E o Centrão fazia uma pressão para a troca do Pazuello por um ministro que fosse mais afeito à pasta e a essas questões científicas, né? Por isso, a proposta de um grupo do Centrão, principalmente do presidente da Câmara, era a escolha da Ludmila Ajar, né, como médica. E como ministra, eles avaliavam que seria uma maneira de dar um pouco mais de credibilidade para o Ministério da Saúde nesse momento. O presidente não quis, não se deu bem nessa conversa com ela, simplesmente porque ela defende isolamento, defende que o tratamento precoce não funciona, que é o que todos os médicos mais sérios no Brasil dizem, né? E com isso, houve uma rusga também do presidente com o Centrão. O Centrão queria a Ludmila, ou se não fosse ela, o doutor Luizinho, que é um médico, né, que faz parte do Centrão. A escolha do presidente foi uma escolha mais ligada ao Flávio Bolsonaro, Marcelo Queiroga foi o indicado do Flávio Bolsonaro, com o apoio do Ciro Nogueira, que também faz parte do Centrão e que tem ali um grupo também fiel a ele. O que aconteceu após essa escolha? O Centrão deu o seguinte aviso: olha, o presidente escolheu o ministro da Saúde, nós tentamos ajudar, apresentamos alguns nomes, ele não escolheu, preferiu escolher por conta dele um que vá seguir as ordens dele lá no Palácio do Planalto. Então, se a gente continuar tendo problemas na questão da pandemia, não discutiremos mais a troca de ministro, mas discutiremos a presença do presidente da República. Ou seja, deu o recado de que ou esse ministro faz o trabalho certo e a questão da pandemia se resolve, ou o Centrão vai começar a se rebelar e, óbvio, a eleição vai chegando, os parlamentares vão sendo pressionados por suas bases, a avaliação do presidente vai caindo, e isso pode gerar um problema para o presidente lá na frente, até para a continuidade do cargo ou, no mínimo, para a questão da formação das alianças para 2022. O ministro acabou de chegar e precisa esperar um pouco mais para ver, de fato, se o discurso de que é o presidente quem manda é um discurso só para apaziguar as questões ali no Palácio do Planalto e para se sentir mais confortável na cadeira, ou se, de fato, a política vai continuar mais ou menos a mesma, como ele disse. Se for para continuar mais ou menos a mesma, considerando que hoje a gente tem a maior média de mortes semanais no mundo e que a gente caminha para ser o país com o maior número de mortes, obviamente que isso não vai estar dentro da linha do que a sociedade espera, né? Mas a gente sempre imagina que em algum momento pode cair a ficha ali dos responsáveis pelo combate à pandemia no Brasil e principalmente do presidente da República, de que se não se resolver a questão e se não se começar a trabalhar a pandemia de uma maneira mais séria, o país vai ter consequências não apenas para as famílias, para as pessoas, para a economia, que a gente vive um problema, mas para o próprio presidente nas questões eleitorais lá do futuro. Quando isso acontecer, o presidente certamente vai tomar uma postura diferente. Um abraço para vocês e até mais.